bem-vindos ao nosso terceiro episódio podcast RH na Veia. E hoje nós teremos um convidado muito especial. Ele que é há muitos anos gestor da área de gestão de pessoas e RH, um grande executivo na área de pessoas, e ele vai se apresentar aqui para vocês trazendo um conteúdo incrível. E hoje o nosso conteúdo é números que contam histórias. O RH como parceiro de negócios. Então, eu tenho aqui o prazer de receber o Adriano aqui conosco. Prazer, Adriano, ter você conosco. Conte um pouquinho aí da sua história para a gente se conectar aí com a nossa audiência e saber o tanto que você caminhou nessa área de pessoas e o quanto você contribuiu com esse mercado, né, da área de pessoas e RH no nosso Brasil. E Cris, obrigado. É uma honra poder estar aqui com você. Poxa, te admiro há quanto tempo, né, que a gente se conhece aí do mercado. Obrigado pelas palavras. Não, sem dúvida nenhuma é um grande prazer poder estar dividindo um pouquinho dessa nossa história, né, de como que a gente vem construindo a carreira de RH. Eu estou já nessa estrada de recursos humanos há 15 anos, né, eu venho do interior, né, vai um pouquinho puxando esse R de porta, né, vai um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui em Belo Horizonte. Mas venho... De qual cidade do interior? Sou na cidade chamada Machado, no sul de Minas. Machado, bem frio lá, né? Bem frio. Cidade gostosa. Quantos anos em Belo Horizonte? 15 anos já. Nossa. 15 anos já, constituí família por aqui, então acaba que a gente já tá bem da terrinha, né? Mas e essa história de Belo Horizonte, ela veio por causa de recursos humanos, né? Eu vim para cá, trabalho atrás de um sonho, que era poder sentar na cadeira de gestão de pessoas, de estar nessa vertente. Então, minha carreira veio como psicólogo, né? A formação, ela é como psicólogo, já tenho pós-graduações aí na área de pessoas, na área de negócios, e essa busca de estar sempre pensando em gente, pensando em pessoas, pensando em negócio, acabou me trazendo para esse mundo fantástico, é o mundo de gestão de pessoas, né? Minha carreira, ela inicia num grupo farmacêutico, num grande grupo farmacêutico aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, onde eu tive com eles aí por volta de 3 anos, e aí onde eu transito para a Suprema, uma empresa de intralogística, faço uma grande parte da minha carreira, e atualmente eu estou na cadeira de gerente de gestão, né, do Grupo Ambipar, numa das nossas verticais, que é a nossa vertical de mineração a nível Brasil, atuando também na parte toda de intralogística industrial. Então, dentro desse ecossistema que é a Ambipar, né, estamos falando de uma empresa de 17 mil pessoas no Brasil. Uau, 17 mil pessoas no Brasil. Isso, que impacto, hein? Isso, atuamos hoje em 42 países, um ecossistema muito completo, muito robusto, pensando numa economia circular de forma totalmente integrada, diversos tipos de negócios, diversos tipos de segmento. Então, já na cadeira da Ambipar aí há 5 anos, cuidando dessa vertical que a gente chama de intralogística e mineração, né? Aproximadamente 2 mil colaboradores dentro desse nosso dia a dia. Então, a gente tem esse prazer de estar cuidando de gente, cuidando do nosso time, cuidando dessas pessoas que são o vetor da nossa companhia, sem dúvida nenhuma, que movimenta, né, esse nosso dia a dia, mas com um olhar muito atento aos dados, olhar muito atento ao como que esse RH pode conectar com o negócio. Então, acho que é um pouquinho da forma que eu aprendi, né? Eu tive sorte de ter grandes professores ao longo desse caminho, né? Professores que sejam eles nas vertentes, né? Eu sempre tive um diretor administrativo muito bom que me trouxe esse olhar de dados, me trouxe esse olhar de negócio, mas ao mesmo tempo diretores de área comercial falaram: Adriano, esse RH precisa olhar aqui no comercial, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a nossa estratégia, como é que você vai trazer gente para conectar com o nosso dia a dia. Então eu acho que são pessoas que fizeram a minha base, que eu sou muito grato a eles e que fazem com que a gente tenha um pouquinho desse nosso modelo de cuidar de gente no dia a dia. Gente, que sensacional. Olha a experiência do Adriano, e ele vai trazer nesse podcast vários pontos importantes para você que quer ser um RH estratégico, para você que tem que entender um pouco mais a visão de dados e indicadores, para você que quer elevar a tua carreira para o próximo nível, né? Aprender com quem já fez. Eu sempre falo isso, sabe, Adriano, que a gente precisa, além de professores, de grandes mentores, né? Porque eu sempre avaliei, e sempre foi uma vertente para mim, olhar para aquelas pessoas que eu gostaria de estar no mesmo patamar que elas. Não por inveja, tá? Mas por admiração. Sim. Eu acho que quando a gente admira aquelas pessoas que chegaram num patamar muito maior que você, e essas pessoas, elas transbordam na vida da gente, porque quando é um bom mentor, quando são pessoas que chegam num patamar, elas querem que outras também cheguem.
que outras também cresçam, né? Eu fui muito nesse viés dentro da minha carreira de recursos humanos, até virar consultora, né? E hoje eu estou aí com uma operação em 17 operações no Brasil hoje, que a gente sabe que na área de recursos humanos é complexo crescer um negócio de RH, saindo de uma consultoria pequena para uma consultoria grande, com cadência nacional e internacional, não é fácil, mas a gente tem desafios, tanto desafios de negócios, quanto desafios na carreira, quanto desafios administrativos, né? Administrativo aí na formação de gestores e liderança, são vários os desafios que nós temos aí para administrar numa cadeira de gestor de pessoas. Quais foram os seus maiores desafios, aí trazendo aí para a esfera do Adriano, quando você sentou de fato numa cadeira gerencial? Legal, Cris. Eu acho que, como você disse, realmente são grandes os desafios, né? Essa posição de estar liderando um macro processo, né? Uma cadeira onde você trabalha com diversas verticais dentro da companhia, né? Não só uma vertical de olhar gente, mas uma vertical que tem que conectar pessoas ao negócio. Eu acho que para a gente um dos grandes desafios é fazer realmente essa conexão, o quanto pessoas impactam no negócio, né? E isso é um grande desafio. E passar isso para nossa liderança, né? Passar isso pro chão, né? Pro time, pro dia a dia. Acho que esse é um grande desafio. O RH, né, ao longo da nossa história, eu falo porque sou uma estrada de 15 anos, você pega um RH muito tradicional, né, muito que processava dados, né, e a gente tinha muito isso, muito forte. Acho que até hoje isso é extremamente relevante, não tem como a gente abandonar e falar assim, um RH estratégico que vai cuidar dos desafios das pessoas vai abandonar o processamento de dados. Claro que não. Mas esse desafio de como fazer com que toda essa produção de dados, toda essa produção de informação que uma área de trabalhista, de relações trabalhistas, de departamento pessoal cuida no dia a dia, né? Estão ali cuidando do compliance, estão ali cuidando da execução, estão ali fazendo aquela roda girar efetivamente. Acho que eu, na cadeira de gestor, foi pegar toda essa massa de informação que a gente tem nessa construção desses dados, interpretá-los e trazer para o negócio. E aí você começa a ter liderança, a ter valores, a ter diversos vieses de cultura que a gente sempre precisou administrar, tentando conectar sempre na estratégia, sempre no negócio. Será que essas ações dos nossos recursos humanos baseadas num grupo de informações vindas desse dia a dia da operação, vão responder as perguntas do negócio? Vão responder as dores do negócio? Então, eu acho que assim, essa evolução histórica da nossa área de gente, gestão, de recursos humanos, ela passa muito por isso de traduzir esses desafios, colocando sempre pessoas no centro e entendendo que esse ecossistema se volta totalmente no núcleo de pessoas, e essas pessoas sendo os vetores das soluções, das resoluções dos problemas que tem dentro da companhia. Acho que esse é um grande desafio, colocar sempre essas pessoas no centro, entendendo o negócio, entendendo o impacto dela nos negócios e fazendo com que sejam posições de líderes ou não líderes, caminhando todo mundo para esse mesmo sentido. Acho que esse é um grande desafio da área de gerente de gestão. Com certeza, ainda mais a mineração. A gente entende que a área de recursos humanos, quando a gente fala de mineração, ela é muito mais abrangente, né? Implantar uma área dessa, logicamente, a gente segue modelos. Muito dos modelos internacionais, né? Sim. Tem o impacto aí dos modelos, principalmente aí na América do Norte, que é uma cultura muito voltada para resultado, mas também na Europa, que é uma cultura também de resultado, mas mais humana, né? Que traz mais umas competências além das bases, Sim. como valores, como ambiência para aquelas pessoas. Quando a gente fala dessa implantação da área de pessoas dentro da mineração, me diz por onde começar, porque a gente tem a área de treinamento, né, os subsistemas de RH, mas também tem a área de medicina e segurança, que é muito, muito parceira, muito forte. ou dentro do RH, ou parceira do RH, fortemente. Sim. Hoje a gente abraça, dentro das grandes empresas, tanto compliance quanto governança, né? E nós temos aí, trazendo o RH também para a visão, né, hoje com a NR1, dessa parte do assédio. Então, ou seja, muitas frentes.
como você organizou essa área de pessoas dentro da empresa hoje? Legal, Cris. Eu acho que assim, a gente fala que a gente tem um grande desafio, né? Eu estou na cadeia da mineração, na cadeia da intralogística, mas eu estou como prestador de serviço. Então, a gente já começa com os desafios plus, que são desafios de cultura. Por que desafio de cultura, né? Eu tenho a cultura do meu cliente, que é muitas vezes muito forte, na maioria das vezes ela é muito forte. Então, a gente que está muito, né, como prestação de serviço, você tem diferentes culturas. Então, acho que assim, esse RH, né, a estruturação do meu RH dentro de uma cadeia da prestação de serviço, acho que, como você bem disse, além de todos os subprocessos básicos, eu tenho um desafio de cultura. Eu tenho o desafio de fazer com que eu mantenha a minha cultura forte, mantenha a minha essência forte, porém, a cultura do cliente está a todo momento muito próxima da minha, né? E como que eu equilibro isso? Então, eu acho que ao longo dos anos, essa nossa estruturação, ela é muito pautada pelos processos básicos, eu falo muito com o meu time, né? Fazer o simples de uma forma muito bem feita. E eu tenho assim, eu falo para eles assim, eu tenho gratidão pelo time que eu tenho. Eu sempre fui muito sortudo de ter um time que eu falo, Deus me presenteou sempre com ótimas pessoas. Eu tenho braços direito e esquerdo, perna direita, perna esquerda. Eu brinco, são minhas meninas, assim, são maravilhosas. E eu posso despreocupar. Mas eu acho que essa formação do nosso time e da nossa estrutura, voltando realmente à pergunta, ela é ter os processos todos muito bem mapeados, tudo muito bem claro, de forma muito simples, execuível na ponta, né? Nós, como empresa, são 57 operações Brasil, né? 18 estados, só na nossa vertical, não estou falando do grupo como um todo. Então, assim, o nosso desafio é pegar aquilo que a gente construiu corporativamente e falar, isso se adapta na ponta? Não, Adriano, isso não se adapta na ponta, a ponta é diferente. Então, a gente, historicamente, o que eu sempre gostei de fazer, Cris, eu acho que isso é muito do que construiu minha carreira. Eu sempre estive na ponta. Então, assim, eu sempre estive aonde as coisas acontecem. Sensacional. Eu sempre falo, Adriano, eu quero ir na ponta ouvir o colaborador. Ah, mas tem um colaborador, é muito aquele paradigma. Ah, tem um colaborador difícil. É isso que eu quero ouvir. É ele que soma, é ele que mexe na nossa zona de conforto, é ele que, por vezes, traz soluções que a gente não está enxergando porque a gente está... eu falo, gente, sentado debaixo de um ar-condicionado numa mesa, nós não vamos resolver problema de gente, nós não vamos resolver problema do nosso time. Então, assim, vamos conectar o RH à nossa operação. Então, a gente sempre construiu esse RH lá na ponta, o recrutamento com as dores da ponta, os treinamentos com as dores da ponta, o processo de desenvolvimento de carreira com as dores na ponta, as dores do meu cliente, né? Como eu falei, a gente tem um mentor, né, que é nosso comercial, o Maurício, que é o diretor da companhia. O Maurício sempre foi assim, Adriano, eu preciso atender o cliente. E isso virou um mantra de cultura. Uau. A gente atende o cliente e a gente faz tudo pelo nosso cliente, isso é um nosso viés de cultura. E o RH precisa conversar com o cliente, precisa entender a dor do cliente e adaptar dentro do meu processo. Então, a gente sempre construiu esses processos de RH de trás para frente, da ponta para o corporativo, de forma que eu pudesse ser útil à minha ponta. Não adianta eu construir políticas mirabolantes aqui no corporativo, jogar para a ponta e falar, cara, isso não se aplica, isso não é realidade. Então, a gente sempre teve muito esse viés. Pé no chão, constrói o simples e executa. E aí, quando você traz a relação as interfaces, né, a nossa cadeira hoje, ela contempla também saúde e segurança, sistema de gestão integrado, né, a gente cuida todo esse ecossistema, e mais do que nunca a gente vem falando da importância de saúde e segurança na companhia, todas as atualizações recentes que a gente vem passando das normas regulamentadoras, e são o ecossistema de uma indústria de prestação de serviço na mineração, na intralogística do cimento. Essa área de segurança entra com um poder muito forte. Sim, né? Com certeza. Mas a gente sempre falou, gente, conecta na operação, conecta na solução, conecta na dor do cliente, vamos tentando resolver isso de forma muito execuível, dia após dia, de uma forma sempre muito simples. É um pouquinho da forma que a gente construiu esse RH ao longo dos anos. E eu amei essa análise sua de construir da ponta para o corporativo. Sim. Porque é um grande erro, né? Quando a gente vê empresas multinacionais, empresas de grande porte, é o contrário. É as ações do corporativo e a ponta tendo que engolir.
E parece que são duas empresas completamente diferentes. Quando você analisa o corporativo, as ações, as políticas, e quando você vai para a ponta e chega lá completamente diferente. Ou eles tentam se adaptar, mas parece que o quebra-cabeça não se encaixa, né? E aí, quando você faz essa análise da ponta para o corporativo, você entende o seu cliente final interno, né? E quais as ações que ele precisa para que a coisa aconteça. E aí você traz para o corporativo executar. Porque eu acho que essa grande sacada de colocar até o cliente interno como centro. Sim. Né? Então, ou seja, nós criamos as soluções para que o trabalho dele seja o mais fácil possível, seja um trabalho de resultado, com menos erro, né? E com mais qualidade. Claro. Então, assim, sensacional esse apontamento. E o Adriano, nesse contexto, quando a gente fala de uma gestão de RH, a gente consegue entender que a gente também, dentro da autoliderança, a gente também vai crescendo, né, dentro desse contexto. Como foi para você chegar até aqui? Quem é o Adriano nesse contexto de crescimento aí profissional? Poxa, acho que assim... esse Adriano foi forjado na execução. Eu falo muito disso. Eu sempre executei muito, né? Hoje, talvez, a gente está muito mais pensando no negócio, mas eu sempre executei. Então, essa minha base veio muito do dia a dia, de realmente recrutar, de realmente treinar, de realmente pensar na carreira do outro, né? Do time, de tentar fazer o exercício de sentar na cadeira. E eu acho que isso é um grande desafio pra gente, né? E ao longo da minha carreira eu sempre tentei olhar isso. Falei, cara, que dor que tá ali. E aí ir lá e sentar naquela cadeira, por vezes foram me moldando no ponto de primeiro, eu acho que aquela questão, né, da vulnerabilidade. A gente não sabe tudo. Não tem como, né? Quantas soluções vieram do meu time? Quantas soluções, eu acho que as mais importantes, claro, vieram do meu time, vieram das escutas, vieram do erro que eu fiz por diversas vezes na execução da ponta, né? Vieram de conversas por vezes dolorosas, daquele primeiro feedback que você não esquece, né? Poxa, acho que de vez em quando eu volto e tive aquele feedback que ele marcou até hoje, mas são características de carreira, são características que me moldaram, né? De erros que a gente constrói num processo de formação, mas sempre entendendo que a gente tinha um objetivo de algo muito mais alinhado, muito mais maduro. Então, acho que ao longo desses 15 anos, poder ter executado, né, poder construir, eu falo, a gente vem, né, Cris, de uma época que não tinha inteligência artificial, a gente tinha que ir lá e ler, né, ler, e por vezes se você não tinha um tutor para te ensinar, você tinha que executar. Amigo, isso da época que a pesquisa de clima era tabulada na mão. Nossa, era loucura. Muita gente não vai saber o que é isso era hoje. 30 dias para entregar o resultado. E depois fazer o plano de ação, PDI de verdade. Verdade. Mas acho que isso que molda a gente. A nossa geração veio de ir ali interpretar aquela dor, realmente interpretar a pesquisa de clima e como é que tá com o negócio. Sabe? Cara, que história que isso aqui tá me contando, né? Então eu acho que essa oportunidade de ter vivenciado essa trilha de carreira executando, tabulando, indo fazer fórmulas mirabolantes de Excel para achar análise de correlação que hoje talvez a inteligência artificial faça muito, infinitamente melhor do que a gente, mas moldou esse profissional que chegou aqui até hoje, que tem esse olhar do dia a dia, da ponta, principalmente. Eu me orgulho de falar assim, eu vou na ponta, eu me sujo de cimento. Isso para mim é orgulho de estar lá e de sentar com o RH do meu cliente e falar, cara, como é que tá aí? Tá tudo bem aí? Não, Adriano, não, a gente tá com um indicador A, B ou C dessa forma. Vamos trabalhar junto, eu tô no teu negócio. Eu sou parte do teu ecossistema, me deixa te ajudar, me ajuda. Né? Então, assim, gerentes de contratos, né, dos nossos clientes, a gente tem muito isso. Nosso RH tá dentro da casa do cliente, porque a gente conseguiu amadurecer e ter a tranquilidade de que, eu vou abrir um número meu de turnover pro meu cliente. Tá tudo bem, eu tô no ecossistema dele, como que ele tá fazendo? Como é que ele constrói esse dia a dia? Como é que essa essência de cultura conecta na minha? E a gente vem amadurecendo e construindo isso ao longo dos anos. Nossa, sensacional, gente. E assim, a gente começa a pensar que quando a gente fala de dados, né, atrelados a pessoas, a gente tem que trazer um ponto específico, assim. A gente fala muito de indicadores. Sim.
Desde que mundo é mundo, se fala de indicadores, que os indicadores permeiam toda a base decisória de uma corporação. Mas nós temos indicadores que realmente levam a alguma coisa, indicadores que fazem você analisar o nada. Quais, na sua opinião, são os indicadores que as empresas de recursos, as empresas de RH ou as empresas de modo geral têm que se atentar? Quais são os indicadores e as premissas mais importantes para serem analisadas para o processo decisório ou para ajudar o líder a tomar a decisão? Legal, Cris. Acho que antes da gente falar dos indicadores, eu acho que assim, indicador não é fim, gente. Indicador é início de uma conversa diferente, amadurecida. Então, acho que a gente precisa olhar para indicadores não como cheguei à reta final dessa estrada. Não, ele é o início de uma conversa madura, é o início de uma conversa estratégica. Para nós, esse é o nosso principal objetivo. E o segundo ponto, antes de olhar qual indicador eu vou ter no meu book, que empresa é essa que eu tenho na minha mão, né? A gente tem empresas dentro do nosso ecossistema, vamos falar, né, a nível mundo, eu tenho empresas onde mão de obra representa 50%, 60% do faturamento. Sim. Eu tenho empresas onde mão de obra representa 8%, 10% ou até menos. Então, assim, a forma como eu desenho esse indicador para o nosso dia a dia, ele é muito diferente entre essas duas empresas. Então, primeiro, o profissional de RH precisa entender do seu negócio. Eu estou no varejo, eu estou numa indústria de tecnologia, eu estou na mineração. O que faz sentido para o meu dia a dia? Então, eu preciso primeiro ter essa percepção. Não é porque todo mundo mensura turnover que eu tenho que mensurar turnover, né? Claro que existem os indicadores clássicos que todo mundo mensura no dia a dia, mas principalmente, qual dor de negócio ou qual resposta estratégica esse indicador precisa ter, né? Então, acho que esse é o nosso primeiro desafio antes de sair criando um book. A gente coloca numa inteligência artificial, me dá um book de indicadores, você sai com uma lista de 50 indicadores, né? E antes de definir isso, não é quantidade, é qualidade do indicador, né? Principalmente assim, o quanto eu consigo aprofundar naquele dado. Então, eu acho que o RH, de uma forma geral, precisa ter, claro, o seu book, a gente vai falar de turnover, a gente vai falar dos indicadores de atração, né? Como é que eu tô, o tempo médio que eu tô reposicionando uma vaga, como que eu tô tendo fit cultural nessa vaga. Quando a gente olha em taxa de retenção, mas vamos olhar o turnover, mas vamos olhar o turnover com a ótica de como é que tá esse turnover, ele é voluntário, ele é involuntário? Quais drawdowns que eu consigo dar na minha perspectiva de análise? Vamos para saúde e segurança, vamos olhar taxa de gravidade, taxa de frequência, vamos olhar absenteísmo? Vamos. Então, assim, acho que os books, né, o indicador em si, ele tem uma gama muito grande para você brincar com ele. Mas é muito importante que ele conecte pessoas, pessoas, processos e soluções. Então, uma vez que a gente consegue ter esses indicadores do dia a dia e indicadores de impacto para o teu negócio, fazem toda a diferença. Então, obviamente, qual o nível de maturidade que essa empresa tem na captura dos dados, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso também. Não é simplesmente, eu vou sair medindo. Tá, e como é que está a qualidade desses dados, né? Então, pode ser que dados ruins nos levam a decisões ruins. Então, vamos tratar o dado? Eu estou seguro desse dado, dessa base que vai compor esse meu indicador? Então, antes de tudo, a gente precisa ter essa maturidade de que não é simplesmente um número percentual final. Gente, esse percentual de turnover, ele é o começo de uma história que a gente vai começar a contar para a nossa diretoria, para o board, para todos os stakeholders que estão interconectados nesse ecossistema de negócio. Então, eu acho que é muito dessa construção coletiva, olhando para frente, olha, o que eu preciso responder? O que está doendo na companhia? E aí você dá um passo atrás. Como é que está a minha base de dados? Qual a qualidade dela? Estou seguro que eu posso transformar isso em um indicador? Não, eu estou seguro de que isso... Aí sim, você começa a fazer essas interconexões, né? E muito, muito centrado de que não é volume. Não adianta eu ter um dashboard de 50 se ele não me leva a lugar nenhum. Perfeito. Quais respostas que esses indicadores estão nos contando? Eu falo muito com o nosso time lá no corporativo. Gente, que história que esse dado te disse? E por vezes essa história, ela não vem só de um indicador.
Ela vem de uma interconexão de pequenos indicadores que te indicam um problema, que te indicam uma dor, ou que você consegue fazer uma correlação constante. Então, assim, aí é onde entra o papel do RH, né? O dado, ele tá ali, né? A inteligência artificial tá ali. E a sensibilidade da escuta. A sensibilidade de pegar aquele número e conectar no teu negócio, conectar na tua cultura e falar, opa, esse número tá me contando essa história. E por vezes essa história, eu insisto, essa história não dá para contar só ali na mesa. Tem hora que eu preciso pegar esse capítulo e ir lá na minha operação, sentar com o meu líder, sentar com o meu operador de máquinas e falar, cara, tô sentindo que tem uma dor aqui. E aí? E aí ele começa a te contar o resto da história. Então, ali que tá a graça dos números, né? Então, eu tenho, acho que um caso que a gente, de passagem muito legal, uma operação nossa no Centro-Oeste, que a gente tava começando a ter uma rotatividade, Cris. E aí, a hora que a gente foi começar, tá ok, não tinha rotatividade nessa operação numa função X. Aí, o dado nu e cru é aumento de turnover. Se eu paro aí, tudo bem, eu tô com turnover, que resposta que eu dei pra minha diretoria, pro meu CEO, pro meu CFO? Nenhuma. E aí a gente começou a tentar conectar. Opa, eu tô com turnover voluntário. Já tinha um pouquinho de dado a mais. Eu tô com turnover voluntário nos profissionais de 45 a 55 anos. Caramba, não é um público que eu perdia. Eu tô com turnover voluntário, 45 a 55 anos, com 3 anos e meio, 4 anos de casa. Opa, agora eu tenho um problema. Eu tô perdendo gente experiente pedindo demissão da minha companhia. Aonde que tá? Aí você vai ver a causa, a proposta salarial, concorrência. Tá. Então ali eu tinha uma história começando a me contar. Gisele, que é minha analista fantástica. Gi, como é que tá a pesquisa de clima lá? Adriano, tá com um indicador aqui, olha, na questão de remuneração total. Não tá legal. Como é que tá a entrevista de desligamento? Também não tá legal. Então, peraí, vamos juntar tudo isso e vamos lá pra ponta? Vamos juntar tudo isso e vamos lá pra ponta. Gestor, qual que é a tua percepção disso? Adriano, eu acho que realmente, vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos entender rapidamente como é que estão nossos concorrentes, de uma forma talvez até não tão profissionalizada, mas vamos pegar os dados aqui, olha, cara, tem uma certa diferença aqui. Vamos chamar o cara mais crítico da operação, que ainda não saiu, que tá comigo há 8 anos, que não pediu demissão ainda, é antigo, ele tá naquele público, o número tá me indicando que talvez eu perca ele. Deixa eu ver esse cara primeiro. Mas ele é muito crítico. Não, é ele que eu quero. Então, aí quando eu falo, Adriano, a gente não tem um plano de carreira, a gente tá aqui, o outro profissional entra aqui, depois de 10 anos ganha o mesmo tanto que a gente. Pronto. A história começou só no turnover. Quando vê, ela fala que você não tem um plano estruturado de carreira, ou que o teu plano de carreira não tá com a qualidade suficiente para reter aquele público. Então você começa a conectar todos os drill down dentro do turnover, amarrando lá no teu clima, lá no teu engajamento, né, na percepção da tua liderança e ouvindo o teu colaborador na ponta. E aí isso começa a fazer sentido. Eu levo para a diretoria um desenho muito mais robusto daquele dado. Eu não parei no turnover. Olha, eu tô com turnover alto na operação X. Não, eu tô com um turnover alto, com essa e essa característica amarrada com essa essência de dados que nos indicam que a gente tem que trabalhar, talvez, num plano de carreira. Uau, muito bacana. Então, acho que é um pouquinho da forma que a gente olha o dado. Para vocês analisarem esse contexto que ele trouxe, é importante a gente começar a entender, e esse estudo de caso que você está trazendo, eu amo o estudo de caso, porque eu acho que o estudo de caso faz com que as pessoas que estão analisando o contexto direcione para uma próxima experiência, né, parecida, de como agir, de como atuar. Nas formações que a gente utiliza na líder de BP, né, de Business Partner, a gente utiliza muito esse viés. Por quê? Porque se ela deparar com uma situação parecida, ela sabe qual caminho A, B ou C seguir, né? E como, de fato, é uma postura de um profissional de gestão de pessoas na operação. Ô Adriano, e sabe o que é interessante? Quando você fala de carreira, nós temos também hoje uma alta tecnologia. Antigamente, quando a gente fazia uma proposta, né, de plano de cargo, salários e carreira, e eu e a Rafaela, a gente atuamos muito nisso na Líder, né, principalmente ela aí com a Elaine Andrade, nós fazíamos tudo, era tudo manual. A descrição, a tabela, as análises salariais, as pesquisas. E hoje a gente tem um sistema incrível, que é um sistema de alta tecnologia,
onde tudo é feito pela tecnologia. Perfeito. Ou seja, as descrições, as entrevistas, as autorizações para promoção. Então, dentro é um sistema próprio de análise de cargos e salários, onde tem todo o sistema planejado, e aí, para aumento de carreira, as pesquisas são automaticamente atualizadas via inteligência artificial todos os anos. Então, é bem interessante. Os aumentos, as autorizações, é tudo via sistema. E a gente está com um projeto muito grande, também numa empresa de engenharia, da Projeta, aplicando esse sistema em primeira mão. E, assim, está sendo uma experiência incrível. E o quanto eu, né, já com meus 26 anos de RH, vejo a facilidade hoje que se tem de utilizar um sistema de análise de cargos, salários, carreira, para o que a gente fazia anteriormente. Sim. E sabe o que é o mais legal nisso? É usando a tecnologia para dar mais tempo, mais objetividade no processo, mais rapidez e, principalmente, transparência. A transparência, que eu acho que falta muito nos planos de cargos e carreira por aí, porque a pessoa não sabe, beleza, tem plano de cargos e carreira na empresa, mas como que eu faço para crescer? Assim, nas empresas de grande porte, às vezes a trilha é muito bem definida. Sim. Né? Os papéis, aquele direcionador é muito bem definido. Mas a grande maioria das empresas, que são médias e pequenas no Brasil, ainda tem essa dificuldade. Né? E eu acredito que seja uma primeira premissa. Quantas empresas aí que eu atuo, que já tem aí seu faturamento aí mais de 100 milhões de reais, que ainda não tem um plano definido, uma descrição definida, ou a pessoa nem sabe qual categoria da tabela salarial ele está. Sim. Então, assim, a gente precisa ainda melhorar. Às vezes eu consigo ver um degrau muito grande entre as empresas com o RH extremamente estratégico e as empresas ainda com o RH imaturo, que não sabe nem por onde começar um plano diretor das atividades, os entregáveis para o diretor. E aí, quando eu pergunto, por que o seu RH não dá resultado? E aí a resposta é, porque o meu diretor não sabe o que me pedir. Eu fico aguardando o CEO, o presidente, o diretor da empresa me demandar e ele não me demanda desafio. Mas se você também não sabe quais desafios e você não identifica um diagnóstico claro daquela empresa ou o que você precisa modificar e propõe, você é um RH operacional. Você não é um RH líder, um RH estratégico, Perfeito. Um RH que propõe efeito na empresa. Perfeito. Você é um RH operador. Porque se você está esperando um direcionador, é porque você precisa disso. Você não sabe por onde começar, não sabe o meio e ninguém sabe o fim daquilo que você tem que entregar. Então, essa mudança de mentalidade a gente tem que ter. E as pessoas hoje, ainda dentro do RH, estudam muito pouco. Né? Aqui, nós estamos em Belo Horizonte hoje, a gente tem aqui cerca de 1.000 eventos presenciais, cerca que lá em São Paulo nós temos 60 mil eventos mensais. É muita diferença. Sim. Mas, mesmo com essa diferença, se a gente não propor e entender que a carreira é uma responsabilidade nossa e nós nos tornamos valiosos por aquilo que a gente sabe, Sim. e hoje, nessa inteligência artificial tomando conta, né, dentro dos processos internos, e ontem eu tive uma palestra incrível com o presidente da Viverde AI, que a empresa dele toda gira, todos os processos por inteligência artificial. Todos os processos, ou seja, há claro, um impacto aí de contratação, obviamente, Sim, né? claro. E aí a gente coloca as pessoas com pensamento sistêmico e um pensamento analítico. Então, o que eu preciso hoje dentro do mercado, dentro da área de pessoas? Pessoas que sabem analisar, solicitar, visão de programação. Não você tem que programar, mas você tem que entender os prompts necessários para você criar algo. Então, hoje, eu não preciso saber fazer indicador na mão. Não. Eu tenho sistema que faz isso. Hoje, quantos sistemas de RH a gente tem presente no nosso mercado para facilitar a nossa vida? Com certeza. Mas tem ferramentas demais, né? Nós temos ferramentas demais. E às vezes as pessoas se percam até no que precisam. Como é que você vê esse RH do futuro hoje? Legal, Cris. Eu acho que, poxa, RH do futuro é uma pergunta muito interessante. Mas acho que quando a gente fala de RH do futuro, eu acho
me veio uma passagem, uma vez eu fiz uma formação com o Adriano Lima, Sim. né, em São Paulo. O Adriano trouxe uma mensagem que marcou para minha carreira. Acho que assim, o RH, além de entender do negócio, ele precisa entender de negócio. É diferente. Sim, total. É totalmente diferente, né? Eu entendo do negócio, óbvio, eu preciso entender do meu negócio. Onde eu tô? Eu tô no varejo, eu tô na tecnologia, eu tô na mineração, eu tô na logística. Preciso saber tudo dele. Mas e de negócio? Né? Então, primeiro ponto, acho que esse RH, né, que é o RH do futuro, ele precisa entender de negócio. Por que ele precisa entender de negócio? Porque ele precisa conectar tudo aquilo que ele está executando, tudo aquilo que a inteligência artificial está entregando para ele com viés muito mais facilitado, né? Você começou falando, eu lembrei, puxa, eu fui para a ponta fazer descrição de cargo na prancheta, eu já fiz isso, né? E esses dias para trás, uma analista nossa, falei, você já fez descrição de cargo na prancheta? Falou, não. Eu falei, tem a experiência um dia para você fazer uma descrição ouvindo o executor. Ela voltou, caramba, é totalmente diferente. Totalmente diferente do que você jogar lá o CBO na IA e ela vai te dar, não vai? Vai. Adriano, mas é muito diferente. Falei, é muito diferente, é pra você perceber, né? Então eu brinquei com ela, falei, faz parte da minha formação esse modelo, mas que não é futuro, é passado, né? Mas conectando esse RH de futuro, Cris, assim, inteligência artificial tá aí e tem que ser muito bem utilizada. A gente tem que saber utilizar e ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Já faz parte do nosso dia a dia de uma forma muito sólida. Isso não tem como a gente negar. Aonde eu vou vir esse profissional? Gente, são as pessoas que conectam cultura. São as pessoas que têm sensibilidade. Continuam sendo pessoas que operam ativos. Continuam sendo pessoas que tomam decisões. Os líderes ainda são pessoas, né? Ou seja, o nosso RH do futuro é aquele que vai saber fazer muito bem o equilíbrio entre o que a tecnologia te oferece, com a escuta muito ativa, e aí não é parar de falar, eu escuto ativo, né, que a gente está acostumado a ver em comunicação, não, é realmente abrir os seus ouvidos para a sensibilidade, para a empatia, buscando toda essa essência dessa conexão, que o dado que a inteligência artificial te deu de informação, muito rápida, essa ágil, por vezes muito assertiva, te dando características de futuro, de tendências, né, de correlações de fatos, mas o ser humano interpretando isso, Sim. né? Eu falo, tem um diretor nosso que ele ilustra pra gente muito bem o papel nosso de RH e principalmente de líderes, né, de forma geral. Cara, te imagina com um paraquedas nas costas, né? Pega seu avião, sobe. Você identificou um problema? Pega seu paraquedas, pula, abre, vai lá embaixo. Resolve o seu problema, feche o seu paraquedas e sobe de novo pro avião. Porque se você ficar lá embaixo com o paraquedas aberto, correndo atrás de problema, cara, você está arrastando um mundo atrás, você não vai resolver problema nenhum. O que é isso? É a visão sistêmica do nosso dia a dia. E esse RH nosso tem que ter a visão sistêmica do negócio. Então, RH, pegou o dado que a IA te indicou, é um problema de negócio, né? Poxa, esse problema está conectado na minha estratégia, ou está deixando de me levar à estratégia. Pega o seu avião, olha lá de cima, identifica o problema, pula, resolve, mas fecha o seu paraquedas de novo, põe nas costas, pega o avião e sobe. Para quê? Para que você olhe com uma outra perspectiva o problema e pule em outro problema, não fica correndo com o paraquedas aberto. Exato. Então assim, pule e resolva. Use o dado como teu vetor, use a informação, use a tecnologia a teu favor, mas use a sua sensibilidade, use a sua escuta, use a sua empatia como profissional do futuro. Então acho que o profissional do futuro é aquele que interpreta muito bem os dados, entende muito bem a história que ele está te contando, mas trabalha na sensibilidade, trabalha na essência. A inteligência vai ser realmente a tua caixa de ferramentas, né? E vai te fazer muito valor dentro do seu dia a dia. Mas use ela na essência, porque são líderes que ainda tomam decisões, são pessoas que formam cultura. Então, você vai precisar estar ali cuidando de gente indiferente o que os dados vão estar te contando. Que história é essa? Então, e aí? Sempre olhando sistemicamente e conectando no negócio e na visão de negócio. Que resposta eu preciso dar para aquela minha liderança geral? O que o meu CFO quer ouvir do meu RH? Ele quer ouvir produtividade, ele quer ouvir custo geral,
Mas isso vem da IA? Vem sim, o número seco ele vem. Mas como é que você amadureceu ele no teu dia a dia? Como é que aquele número amadureceu na tua operação para ele fazer sentido, ter conotação, ter história e voltar para a tomada de decisão? Então o RH do futuro toma decisão com visão sistêmica e visão de negócio. Acho que é um pouquinho da forma que eu enxergo esse nosso posicionamento. Incrível, e realmente é exatamente isso. Nós temos pessoas que precisam ouvir muito esse podcast para entender quais são os passos, o que aprimorar, qual a visão estratégica que precisa ter. Mas temos pessoas também que gostariam de estar sentado na cadeira que você está. Para essas pessoas, quais os comportamentos ou o direcionador que elas precisam ter para, de fato, ser uma liderança de pessoas? Legal. Eu acho que assim, Cris, falando muito mais da parte do comportamento, né? Acho que a parte técnica é muito mais simples da gente adquirir. A gente tem que ser entusiastas do estudo, né? Não tem como, poxa, a gente muda todo dia, o mundo é dinâmico, as coisas estão se mudando a todo momento, então não tem como a gente não pensar na cadeira da acadêmica, sempre tá nos atualizando. Mas quando eu olho para soft skills, né, de RH, acho que primeiro é a escutativa. O RH precisa saber ouvir, né? Não ser o propositor de soluções sem a escuta. Então, primeiro, ter essa percepção, ter essa escuta muito apurada, né, de como que aquilo está se relacionando dentro do dia a dia. Ter a calma, a inteligência emocional para poder processar o volume de informações que vem, os relacionamentos, as relações humanas, as conexões e desconexões principalmente. Então, ter essa tua capacidade, né, do cuidar do seu emocional, de respirar antes de tomar uma decisão, de analisar o todo. Essa visão sistêmica que a gente falou no exemplo também faz parte, né? E ser um bom comunicador, né? O RH precisa saber transmitir a sua informação, precisa saber conectar aquilo na cultura, precisa ter essa capacidade de ouvir, interpretar e comunicar. Né? Então, eu acho que, assim, claro, tem N outras competências importantes, mas eu acho que uma escuta bem apurada, uma capacidade de uma inteligência emocional bem desenvolvida, uma comunicação fluida, são fatores que são relevantes dentro do nosso dia a dia. A gente usa isso a todo momento. Né? Uau, gente, que incrível, tá vendo? Siga esses passos. Não tem jeito de dar errado. E o lifelong learning, entenda que o aprendizado ele é constante na vida da gente. Exatamente. Não podemos deixar de aprender. Tenha mentores, professores, tenham pessoas que vão fazer você chegar no próximo nível. O RH na Veia, ele foi criado para fazer com que esse tipo de conteúdo chegue ao diretor de RH, ao analista e ao auxiliar de RH. Então, eu gostaria muito que você deixasse, Adriano, uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão conectando com o nosso conteúdo, que querem aprender, que querem crescer, que querem se tornar uma pessoa de sucesso na área de gestão de pessoas e, sim, né, impactar outras pessoas, impactar a vida de outros profissionais. É muito bom ser RH. Eu ouvi isso no teu último podcast, eu vi, caramba, é muito bom ser RH, né? Eu acho que, primeira coisa, assim, é realmente muito bom ser RH. Acho que a nossa área, a gente tem o prazer de ser tão plural. Então, assim, a gente consegue conectar várias interfaces de uma empresa, de uma companhia. Então, assim, você que quer vir para RH, venha com o coração aberto, venha com a mente aberta, venha pensando com a certeza de que pessoas são o fator decisivo em todas as organizações. Use as pessoas em prol da companhia de forma que você sempre olhe para elas como o pilar central do seu negócio. Tudo passa por elas. E elas que moldam a sua empresa, elas que moldam a sua cultura. E poder estar, né, apoiando nesse movimento de pessoas no centro é um grande orgulho para mim. Incrível, gratidão. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada pelo teu conhecimento, obrigada pela tua presença, a tua energia, a sua entrega. Obrigada por existir, né? E por trazer um pouquinho aí do teu conhecimento para tantas outras pessoas que precisam, tá? Isso, Cris. Eu que te agradeço, assim, de coração.
Sempre fui seu fã, né? Desde a época que a gente encontrava lanchando lá no Orosimo. Mas, poxa, gratidão por esse momento. Muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. Espero que tenha contribuído um pouquinho no modelo que a gente faz. RH, acho que tem, claro, sempre muito a melhorar, mas é um pouquinho da nossa forma. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto. Poxa, muito, muito sucesso para você. Eu queria agradecer também o presentinho que você trouxe para mim. Trouxe. Gente, olha só. Aqui, só uma lembrança da nossa companhia. Olha que lindo, gente. É isso aqui, ó. RH na veia, né? Impactando vidas, impactando pessoas, impactando você. Obrigada por esse episódio incrível, obrigado, Adriano. Vamos aí contribuir para o RH no Brasil crescer cada vez mais, para ter sua posição de destaque, para que os presidentes de empresas, CEOs valorizem. Hoje nós temos, além de RH estratégico, hoje a gente tem uma formação de advisor de negócios, advisor de RH, porque o RH ele tem que estar no conselho de empresas. Então, assim, mulheres no conselho e RH também no conselho de empresa para ajudar a companhia a crescer cada vez mais. É esse um dos nossos objetivos, fazer com que os líderes de empresa, os diretores, os presidentes de empresa vejam o RH como além de um braço, né, ali do negócio, mas muito mais do que isso, como um parceiro estratégico, decisório, para que ajudar a empresa a crescer cada vez mais, atrelando tecnologia, pessoas e processo. Muito obrigada, gratidão. Obrigado novamente, Cris, pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.